Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre o ensino da geografia. E quem está aqui comigo para conversar e debater e aprofundar este assunto, o professor de geografia do Colégio Salesiano Dom Bosco de Americana, meu companheiro de estrada, Bruno de Souza, quem desde já dou aqui as boas-vindas. Muito agradecido pela presença, Bruno. Uma alegria imensa tê-lo por aqui. Obrigado, João, que eu agradeço o convite. Importante lembrar que a produção deste programa é assinado pelos alunos da eletiva de televisão do Colégio Salesiano Dom Bosco, supervisionadas por este apresentador, que também é o professor da disciplina. Ô Bruno, começando aqui a nossa conversa, quero começar já do início com uma coisa que eu acho fundamental. Tá. Nós gostaríamos de saber, Bruno, qual é o sentimento que você tem de ser convidado para um programa de entrevista, produzido pelos nossos alunos? Olha, Junque, para mim é um prazer muito grande ter sido chamado por você, principalmente conhecendo sua trajetória, que eu sei que é muito rica, e por lidar com os alunos que são seus, mas também são meus, né? Então a gente compartilha esse saber. E para mim é muito interessante poder estar aqui pela vivência, mas também por poder falar sobre alguma coisa que eu sou apaixonado, que é a educação. E saber que tudo que foi pensado por você, pelos meus alunos, que são os maiores motivos de eu estar aqui hoje, né? Eu acho que só torna tudo muito mais especial. Então, para mim, com certeza, é uma grande honra poder estar aqui e saber que a produção partiu ali também da cabecinha deles, saiu as ideias que eles pensaram. Para mim, deixa tudo muito mais gratificante. Poxa, que bacana. Essa proximidade de sala de aula, de convívio diário, no seu entendimento, ajuda muito nesse momento. Eu acho que é essencial. Eu acredito que a educação é formada por diálogo. Sem diálogo, a gente não chega em lugar nenhum. Acredito que hoje o que falta muito na sociedade é o diálogo. As pessoas, elas escutam hoje prontas para responder, mas não para aprender. Então, quando a gente lida com 30, 40 adolescentes que estão numa confusão de sentimentos, uma confusão de hormônios e coisas do tipo, se a gente não ficar próximo deles e eles entenderem que na frente deles tem alguém que vai estar contribuindo para a formação de vida, não somente em geografia, mas aquilo que eles vão poder ser amanhã, eu acho que a educação não tem como dar certo. Por isso que eu acho que é fundamental você estabelecer uma relação de confiança, uma relação de respeito, continua sendo professor-aluno, mas o diálogo tem que existir independente da situação que for. Eu posso saber mais que eles sobre geografia, mas eu sei que os meus alunos sabem muito mais do que eu de muitas coisas. Então eu acho que o aprendizado acaba sendo recíproco, e é por isso que a proximidade ajuda muito. Que bacana. Ô Bruno, aliás, sobre essa questão, eu acho que tem interessante aqui um ponto que vale muito a pena nós conversarmos. Você, com a formação da geografia, você teria a possibilidade de vários caminhos, várias veredas, uma imensidão de possibilidades. Sim. E você resolveu investir a sua vida na educação. Sim. Fala um pouquinho sobre essa escolha, Bruno. Falo. Como geógrafo, eu poderia ir para muitas áreas, seja pesquisa, trabalho em petroleira, mineração, meio ambiente, é um campo muito amplo a geografia. Parte da minha formação é licenciatura, então mesmo que eu não quisesse para a sala de aula, eu teria que passar pela experiência. E eu lembro muito bem de uma observação de aula que eu estava fazendo, era uma turma de 6º ano, alunos na casa dos 11 anos mais ou menos, e eles estavam tendo aula de geografia e a próxima aula ia ser uma prova. E era a prova de geografia que eles iam ter. A professora deixou eles estudarem alguns minutos antes da prova e um dos alunos me perguntou se eu era professor de geografia, se eu poderia ajudá-los, né? Falei que não era ainda, que eu estava me formando, mas que de repente o que fosse eu poderia ajudar. E era um assunto muito básico, muito simples, né? Lembro até hoje qual que era o tema, coordenadas geográficas. E aí ele falou assim, eu não estou entendendo, você me ajuda? Falei, ajudo. Sentei do lado dele, peguei um caderno, desenhei, expliquei como eu achava que era o jeito mais fácil. De repente tinha 2, 3, 4, 5, tinham 10 ali em volta, prestando atenção no que eu estava falando. E aí quem perguntou para mim falou, nossa, eu entendi, agora eu entendi, né? Na hora que aquele moleque abriu um sorriso, falou que tinha entendido com uma coisa que eu tinha explicado, aí eu falei, quero fazer isso o resto da minha vida. Eu quero poder ter essa sensação de estar transmitindo alguma coisa para alguém, de estar ajudando alguém a entender melhor alguma coisa. E eu acho que quando a gente se predispõe a fazer isso, é meio como se você encontrasse o rumo da vida.
que é você ver no outro aquilo que você acha que é o certo e que você gostaria de que mais pessoas fizessem. Então, quando aquela criança olhou para mim e falou que entendeu por aquilo que eu aprendi, por aquilo que eu ensinei, o bichinho da educação me picou, e a partir dali a pesquisa não era interessante, o campo não era interessante, eu comecei a focar muito em sala de aula, aprender mais sobre isso, e passado quase 20 anos, estou aqui agora para contar um pouquinho para você. Puxa, que legal. Ô Bruno, eu vou fazer uma pergunta em cima desse eixo temático, um tanto quanto filosófica. De alguma forma você está dizendo que a educação foi o caminho que, de alguma forma, você encontrou um certo sentido de ser e de existir? Foi sim. A educação na minha vida assim, foi muito presente. A minha mãe, ela é professora, mas a professora é a PEB 1, professora de ensino infantil, e ela sempre valorizou muito a educação. Porém, apesar da valorização dela, eu acompanhei desde cedo como a educação não é valorizada pelo país de forma geral. Então, isso me fez questionar muito sobre se eu seguiria ou não para a educação. Tanto que no início da faculdade eu tinha certeza que eu não queria dar aula, eu tinha outros planos. Porém, hoje eu vejo que a partir do ponto que a gente olha para a educação e a gente entende todo o impacto que ela gera, eu acho que não dá para você ficar inerte a tudo isso. Eu acho que a filosofia da vida, como você bem utilizou, em se prestar a isso, eu acho que isso me ajudou muito na minha escolha profissional e na minha escolha de vida. Eu acho que eu seria feliz procurando rochas, analisando planaltos, lendo planilhas sobre profundidades marítimas, mas eu sentia falta do contato com o ser humano, da troca de experiências, de passar valores adiante e, querendo ou não, mesmo que seja uma área muito diferente, essa inspiração que veio da minha mãe, ela acabou passando para mim também, porque ela sempre amou muito o que ela fez e, de certa forma, apesar dela no começo achar que eu não daria certo na educação por questões de saber quanto é difícil uma sala de aula e o país que a gente vive, infelizmente, não vê o professor com todo o respeito que eu acho que deveria ver. Mesmo assim, eu acabei levando isso em frente e acho que uma vez que você está em contato com um aluno, você está em contato com uma pessoa que está ali para te ouvir e você pode fazer parte da trilha da vida dela, eu acho que isso dá um grande sentido para a nossa vida. Ô Bruno, e quando você encontrou os seus pares nessa jornada, qual foi o sentimento que você teve? Porque o mesmo desafio que é seu também é deles. Sim, os meus pares, você diz no respeito aos professores. Você sabe que quando a gente começa a dar aula, eu comecei a dar aula, eu tinha 18 anos, então eu estava na faculdade e já tinha umas aulinhas para serem dadas. A primeira coisa que a gente escuta quando chega numa escola é: mas você é tão jovem, por que você está aqui, né? Isso é muito triste, né? Porque eu gostaria de ouvir assim, eu sou jovem, sim, e é por isso que eu estou aqui, porque eu acredito nisso. E é muito triste quando você percebe que os pares, na maior parte das vezes, principalmente nas escolas públicas, a particular acaba sendo uma outra realidade, tá? Mas como a escola pública é a maioria, é onde estão aproximadamente 92% dos nossos alunos, é muito triste você perceber o quão desvalorizado o próprio professor se sente perante o cenário. Então, você chegar numa escola e a primeira frase do dia não é bom dia, mas a frase é: por que você está aqui? Sendo que você poderia fazer muitas outras coisas, eu acho que já começa a jogar a gente para baixo. Porém, eu também acho que isso é uma motivação, porque se na visão deles já não é mais tão satisfatório, já não é tão mais importante, ou se de repente eu poderia ter feito outras escolhas, eu também queria mostrar para eles que eu seria capaz de passar por esse processo, de mostrar que sim, há um caminho a ser seguido e que a resposta não é porque eu estou aqui, mas eu acho que tem que ser uma afirmação que é: sim, eu quero estar aqui na verdade. Que bacana. Bruno, gostaria muito de saber o seguinte, eu gostaria que você traçasse aqui uma relação entre a sua história de vida e a carreira em humanas. Quando você olha para esses dois elementos, como é que você estabeleceu esse diálogo? Bastante, eu acho que isso é uma coisa que faz muito sentido para mim. Você perguntando agora faz mais sentido ainda, Jung. Eu venho de uma família muito humilde, meus pais sempre foram pessoas muito humildes, pessoas que,
por motivos da própria vida, não puderam estudar tanto quanto gostariam. A minha mãe conseguiu estudar mais, mesmo assim ela fez aquele magistério, que era, né, o antigo processo para professor da aula. Depois de mais velha, ela conseguiu fazer pedagogia. Então eu cresci numa família humilde, mas eu cresci numa família onde eu encontrava livros na minha casa, meu pai era um leitor assíduo, a minha mãe trazia muita coisa para eu ler, ela sempre me cobrava muito para que eu tivesse contato com o mundo lá fora, que eu descobrisse as coisas como eram. Ela sempre me estimulou muito a isso. Então ela comprava revistas, trazia material de escola dela, eram jogos pedagógicos. Então isso me fez me construir um lado humano muito forte. Uma família pobre, simples, humilde, mas uma família que valorizava muito o ser humano como um todo. E quando eu fui para a geografia, que é uma disciplina dentro das humanas, talvez a mais exata das humanas, por conta principalmente do campo da geografia física, para mim foi como se eu estivesse vendo tudo fazer sentido. Porque quando você olha para o lado humano da sociedade, isso inclusive a gente estuda na geografia, é chamada geografia humanista, você começa a analisar a sociedade e o mundo ao seu redor pelos olhos do ser humano. Só que a gente tem que pensar que os olhos do ser humano, eles são, apesar de nós acharmos que são os mesmos olhos, cada ponto de vista é uma história. Então, a partir desse ponto, é muito legal você perceber que nós estamos aqui agora nesse momento. A forma como a gente está vendo esse processo é uma forma que está baseada na nossa vivência, na nossa história. E se você tirar o lado humano do que a gente está fazendo, vira uma coisa muito superficial, totalmente sem sentido. Então, eu acredito muito que na minha trajetória de vida, até mesmo por, durante muito tempo, não ter contato com muitas coisas que não fossem aquilo que fosse o básico para você ter uma formação de vida legal. Por exemplo, eu fiz escola pública minha vida inteira, nunca pude estudar num colégio particular, como hoje eu trabalho, um colégio muito bom, com uma super infraestrutura, sempre foi meu sonho estudar num colégio como esse. Mas a escola pública foi a escola que me guiou. E eu sou muito grato por ela também, porque apesar dos problemas, ela me trouxe onde eu estou. Então eu acredito muito que a minha visão humanista, construída em casa, ela foi aprimorada na faculdade, uma vez que você acaba descobrindo um novo mundo. Eu falo para os meus alunos que a geografia, ela faz você enxergar o mundo como ele é. Que talvez você não vai gostar muito do que você vai ver, mas com certeza você vai ver aquilo que de fato acontece. Eu acho que esse abrir de olhos foi fundamental, mas essa estrutura da minha casa, de já proporcionar para mim, né, algo que fosse além daquilo que seria só o básico, que na maioria das vezes isso com certeza fortaleceu muito a minha visão futura depois da universidade, coisa que me trouxe até aqui como professor hoje. E como foi o seu primeiro contato, Bruno, com a geografia? Eu sempre fui um aluno que gostava muito de geografia na escola, mas a geografia que eu aprendi na escola é a geografia que eu comento com os alunos, que não é a que eu quero ensinar. Na minha época, as aulas de geografia eram para pintar mapa, era para fazer resumo, era para a gente decorar capital de estado, capital de país, muitas informações decoradas, né? Isso traz um certo ranço da geografia por parte de muita gente. Mas quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre geografia e tive professores muito marcantes na minha vida, que, nossa, marcaram muito minha trajetória. O Márcio, por exemplo, foi um deles, e também trabalha aqui em Americana, foi um cara que foi uma inspiração muito grande para mim. Eu comecei a ver como os meus professores estavam contribuindo para o meu desenvolvimento, como eles faziam tudo ter muito sentido, e como o olhar da geografia fazia eu entender mais ainda as coisas. Porque a geografia, Junque, é aquela matéria que todo professor, quando vai fazer trabalho em grupo, se encaixa a geografia em qualquer coisa. Porque ela vai ter um olhar sobre diversas formas, em vários sentidos, e que vai conseguir bater com linguagens humanas, biológicas, com tudo aquilo que você possa imaginar. Então, apesar do primeiro contato ter sido um contato um tanto quanto chato, porque era uma coisa muito mecânica, a partir do ponto que novos professores entraram na minha vida e foram mostrando o que era geografia de verdade, aquilo foi fazendo florescer em mim algo que era realmente assim: eu quero entender o mundo, mas para eu entender o mundo eu tenho que entender geografia primeiro. E a geografia hoje me ajuda a entender o mundo e me ajuda a fazer com que os alunos entendam também. Maravilha. Bom, você está assistindo aqui o programa Diálogos, que nessa semana está falando sobre o ensino da geografia. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Nós voltamos na sequência, um minutinho só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Caiu no chão, quebrou, molhou o seu celular. A melhor assistência em tudo em acessórios, se liga agora, eu vou te falar. Amigo, 100% celulares, é a melhor, eu te digo. Tem toda a qualidade pra
preço garantido é 100%. Celulares é 100%. Celulares é 100%. Serviços de ambulância, transporte de acamados, socorristas de eventos, oxisanitização de ambientes, cursos para motoristas, bombeiros e agentes de segurança e saúde, homologados pelo Detran, é na São Rafael Mais Saúde. Certificamos também escolas e estabelecimentos de recreação infantil com cursos de primeiros socorros. São Rafael Mais Saúde. Seu cuidado, nosso compromisso. Fale com seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. Procurando um plano de saúde para toda a família, com consultas presenciais e online? Venha para o Pop Saúde. Plano para você e mais 4 pessoas da sua família, com aplicativo exclusivo de pronto atendimento online, por apenas R$ 32,90. Descontos especiais em parceiros. Clínica própria para atendimento de consultas e exames para toda a família. Pop Saúde. Solução em saúde. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Exames de sexagem fetal, toxicológico e beta-HCG é no Ultra Labor. Preços acessíveis que cabem no seu bolso. E mais, check-ups para homens, mulheres e crianças com resultados rápidos pelo site, na palma da sua mão. Venha nos fazer uma visita. Avenida Cecília Meireles, 768 no Zanaga, em Americana. Ultra Labor, laboratório de análises clínicas. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana conversa sobre o ensino da geografia. Quem está aqui comigo, conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor de geografia do Colégio Salesiano Dom Bosco de Americana, Bruno de Souza. Ô Bruno, gostaria muito de saber, querido, você que está na sala de aula, qual é a sua visão sobre a educação nos dias de hoje, uma geração que está muito mais conectada do que a nossa geração, né? Sem dúvida. Hoje eu acho que a palavra que define a educação nos dias de hoje é desafio, né? A educação hoje é desafiadora. Eu vejo que a educação de uma escola particular, de uma escola pública, na qual eu também tenho contato, ela acaba sendo extremamente diferente. Principalmente por questões de recurso, por questões de infraestrutura, dentre muitas outras coisas. Apesar de eu achar que hoje a educação ainda não merece todo o reconhecimento que ela deveria ter, sabendo que ela é a base, principalmente dos países que hoje são mais desenvolvidos, eu acredito que nós temos um cenário no Brasil hoje de, eu vou dizer para você, uma certa pseudo-valorização. Eu vejo que pós-pandemia, os alunos eles entenderam o quanto era de fato importante a escola, no sentido de você ter perdido isso, entre aspas, né, durante 2 anos, e você retomar para uma rotina, isso acabou ajudando muito. Nas aulas pós-pandemia, eram aulas onde você via que era um sentimento diferente, era um sentimento de quem estava voltando para casa, mais ou menos. Mas no caso, a casa para muitos é a escola. Alguns passam mais tempo na escola do que em casa. Então eu acho que é um panorama onde, se eu falar para você que ele é positivo, eu não vou estar sendo verdadeiro. Para os colégios particulares, é um panorama muito diferenciado por conta de toda uma gama de recursos a mais que a gente tem. O público ainda carece de muito investimento e também de muitas outras coisas que vão além da questão do professor.
Mas eu fico assim, Jun, que um tanto preocupado quando a gente acaba tendo a educação e ela vira, por exemplo, alvo de rede social, no sentido de onde muitas vezes um youtuber ele tem mais eficiência na fala do que um professor. Às vezes um TikToker fala alguma coisa que acaba indo mais de encontro com o aluno do que um professor. Então eu vejo que hoje as redes sociais, as mídias sociais, se elas são usadas pelo bem, eu acho que elas propagam muitos valores bons, mas eu também me preocupo muito sobre essa substituição que a educação acaba tendo, a substituição de valores que são passados nas escolas. Nossa escola salesiana tem valores muito importantes, que são muito caros para nós, e que muitas vezes são valores que não são passados em mídias sociais. Então me preocupa muito essa medialização de tudo e sobre como muitas vezes pessoas que não são formadas naquilo que de fato deveriam ser, são as pessoas mais ouvidas. E quem estudou uma vida inteira para poder falar sobre isso não tem, por exemplo, o mesmo poder, a mesma chegada nessa juventude. Então eu vejo um cenário onde pós-pandemia houve um certo reconhecimento que a educação estava carecendo, mas me preocupa muito os rumos no sentido de que a educação se perca, onde sendo a propagadora, não única, mas a principal fonte daquilo que os alunos vão ter para a vida, substituindo por pessoas que nem sempre estão capacitadas para falar sobre os mais diferentes assuntos. O Bruno, eu gosto muito do diálogo entre os conhecimentos. Sim. Você hoje estuda psicologia. Sim. E é professor de geografia. Sim. Como a psicologia pode te ajudar na execução das suas aulas e do seu trabalho de forma geral? Eu fui para a psicologia justamente por causa do contato com os meus alunos. Eu percebo que a cada dia que passa, além de professor, a gente é meio psicólogo também. Principalmente de alunos que a gente tem uma certa proximidade e que olham para o professor com muita segurança. Eu acho que isso é uma coisa que a gente, pelo menos no colégio onde eu trabalho, a gente preza muito por isso, pela segurança que o aluno tem em estar em contato com o professor. Então hoje, Jun, que o aluno ele vem para aprender geografia, mas ele também vem para ouvir uma palavra, ele vem para contar alguma coisa, ele vem para compartilhar algo com você. E eu sentia que estava faltando muita base para eu poder dar uma resposta mais adequada, porque é claro que eu não vou fazer um tratamento psicológico com os meus alunos em sala de aula, eu não vou clinicar ninguém, mas eu senti uma necessidade de saber, de conhecer, de ter um contato maior com isso, porque eu vejo que essa juventude de hoje, eles são, sim, pessoas que acabam tendo uma quantidade muito grande de informações, muito mais do que nós tínhamos, por exemplo, quando nós éramos jovens. E existe uma dificuldade para lidar com isso, uma dificuldade de lidar com sentimentos, de lidar com frustrações, de lidar com coisas do seu dia a dia. E como, infelizmente, os pais acabam trabalhando muito tempo, ficam fora de casa a longos períodos e muitas vezes quando chegam em casa estão super cansados da rotina, muitos alunos acabam usando a escola para colocar para fora diversos sentimentos, diversas coisas que estão batendo dentro deles, e o professor muitas vezes é em que ele mais confia. Então, pelo contato com os meus alunos e sentindo uma necessidade até mesmo de ajudá-los de outras formas, eu me senti muito compelido a ir para a psicologia. É uma área que eu sempre gostei, a mente humana me fascina muito e como professor de humanas eu tendo a gostar ainda mais, mas eu vejo que é um complemento muito valioso. Muitos dos comportamentos que você vê em sala de aula, das quais a gente não concorda, tem uma raiz psicológica. Então, quando você vê o aluno extremamente ou muito apático, ou aquele aluno que quer chamar muito a atenção, ele está colocando de uma forma que não seria ideal para uma sala de aula para fora, um mundo de sentimentos que está dentro dele e ele não está sabendo lidar. Na verdade, ele está pedindo socorro, né? E eu acho que hoje a escola ela tem como papel fundamental acolher esse aluno, né? Como eu já disse para você, o nosso colégio tem uma abordagem muito humana. Então, o nosso aluno ele se sente muito à vontade. Por isso que quanto mais a gente convive com eles, mais a gente aprende sobre eles. E eu senti que a psicologia seria um grande aliado nesse sentido, tanto para mim quanto professor, em trabalhar de uma forma mais dinâmica, mas também nesse contato com os alunos, de poder muitas vezes trazer para eles algumas coisas que eles não vêm buscar na geografia, mas vêm buscar na figura do professor. E a psicologia tem sido um caminho muito legal, que tem me ajudado muito, inclusive a entender aqueles alunos que às vezes a gente não entende porque são assim. E quando você começa a olhar com um pouco mais de calma, com um pouco mais de atenção, você percebe que ele só está colocando para fora de uma forma não adequada um misto de sentimentos que ele não sabe lidar com isso. Está sendo muito legal, na verdade. Bruno, eu quero aproveitar essa sua fala e fazer aqui
triângulo, né? Estabelecer um diálogo aqui entre uma afirmação de Dom Bosco, que ele vai dizer que educação é coisa do coração. Sim. Eu vejo essa fala, vou pedir para você comentar, mas eu vejo que ela tem uma proximidade muito grande com esse seu propósito de estar na psicologia. Sim. É uma impressão minha ou não? Na verdade, tem tudo a ver, né? Eu sou professor de colégio salesiano há mais de 15 anos. E a proposta de Dom Bosco, para mim, é uma proposta que me encanta de verdade. Eu não conhecia Dom Bosco até estar no colégio salesiano, sabia que existia, mas não sabia nada sobre ele. E quando você pensa em alguém que no século XVIII, virando para o XIX, começou a pensar na juventude de uma forma que ninguém pensava, isso me fez pensar muito sobre aquilo que eu acredito também. A gente sabe que a palavra infância, ela vem de infantaria, e a infantaria para o exército são os primeiros que morrem. Então, nesse caso, a infância, ela sempre foi vista como um problema na vida da criança, porque é aquele momento que ela está mais rebelde, que ela está mais confusa, com mais dificuldades. Então, as crianças não tinham infância, elas passavam por isso muito rapidamente. E quando o Dom Bosco vai numa fábrica cheia de jovens, numa Itália após a primeira Revolução Industrial, e começa a ver que tudo que eles querem é uma atenção, é de repente um espaço para brincar, é um espaço coletivo, é ouvir a palavra de alguém. Nós temos no colégio, por exemplo, todos os dias o bom dia, a gente começa o bom dia, e o bom dia sempre traz alguma coisa, não necessariamente religiosa, mas alguma coisa que vai fazer sentido para cada um deles. Então isso me fez acreditar muito naquilo que eu fazia como profissão, que era ser professor. E sabendo que é coisa do coração mesmo, né? A gente tem uma palavra para isso, que é amorevolezza. E eu acho que, apesar de Dom Bosco ter sido um grande educador na época dele, claro que uma outra forma, de um outro modo, eu acho que tem uma segunda frase dele, Jun, que corrobora muito com aquilo que eu penso sobre a educação e a forma como eu vejo a educação, e você também está vendo agora como professor, que ele fala muito sobre que não seria fácil, né? Que apesar de todas as dificuldades, e elas vão existir, né? Mas valeria a pena. E eu acho que a educação hoje se mostra dessa forma. Não é fácil. Mas quando você olha para o seu aluno que passou na sua vida 3 anos, que é o meu caso, por exemplo, e ele vira um médico, uma médica, uma advogada, um enfermeiro, alguém que vai contribuir grandemente para a sociedade, a gente percebe que realmente valeu a pena, que não foi fácil, mas que com certeza valeu a pena. Então, para mim, a educação é sim uma coisa do coração, é algo que a gente precisa colocar como sendo algo que move uma sociedade, né? Acima de tudo, ela é um componente da vida, né? Então, eu também não gosto de romantizar 100%, mas eu acho que se você fizer da educação uma coisa fria, uma coisa longe, desconexa, não dialogada, e não colocar o coração nisso, eu acho que ela perde bastante da sua essência. Bruno, quero falar um pouquinho sobre referências. Sim. E voltar um pouquinho, inclusive, para a área da geografia. Certo. Sei que você gosta muito do Milton Santos, e vou pedir para você fazer um comentário em cima de uma afirmação que é dele. Ele diz assim, ó: a má índole associada à falta de educação leva ao racismo, ao preconceito e até à marginalidade. Comente isso, professor. Milton Santos, ele é para a geografia como se fosse o papa da geografia brasileira. A geografia não tem Nobel, ela tem um outro prêmio que é como se fosse um Nobel. E o único latino-americano que tem esse prêmio é o Milton Santos. Então, para a geografia brasileira, ele é o nome de maior expressão. Milton Santos é um cara que, não só para mim, mas para qualquer geógrafo, é uma inspiração. E o Milton Santos, ele é um dos expoentes de uma geografia, Jun, que chama de geografia crítica, tá? A geografia crítica, ela é pós-Segunda Guerra Mundial, ela é período da Guerra Fria, no período de globalização. Então, ele faz duras críticas sobre que mundo foi sendo criado a partir desse processo de, né, Guerra Fria, pós-Guerra Fria, globalização, e de que forma as pessoas foram afetadas. Então, o Milton Santos, ele traz um olhar muito crítico sobre a sociedade, e ele coloca a educação como sendo a resposta para muita coisa. Então, quando ele pega um assunto como, por exemplo, a desigualdade social, o racismo, a marginalidade, dentre tantos outros, ele coloca que a raiz de todo o problema é quando você tem um problema na educação. Então, eu acabo concordando muito com o Milton Santos, na grande maioria das vezes, e nesse caso ainda mais, porque você percebe que aquilo que ele falou há mais de 20 anos, ela se aplica duramente nos dias de hoje.
Quanto mais contato com a educação a criança tem, quanto mais contato com a escola ela tem, quanto mais a criança vê importância naquilo que ela está fazendo dentro do ambiente escolar, e quanto mais a família valoriza isso junto com a criança, melhor formação aquela criança vai ter. Menor é a chance de ser uma criança que vai cair para um lado como, por exemplo, a marginalidade, o preconceito, que vai cair para um lado, por exemplo, de acreditar em qualquer fake news que aparece por aí. O desenvolvimento crítico é a base de uma sociedade desenvolvida. O desenvolvimento crítico é a base de um aluno que hoje vai ser amanhã um eleitor, que vai ser amanhã alguém que vai contribuir grandemente para a sociedade. Então, quando o Milton Santos ele joga a educação no meio disso tudo, ele quer acreditar a educação aquilo que deveria existir para que todas as consequências negativas não existissem depois. Por isso eu sou muito fã dele. Eu acredito que a educação e a visão crítica da educação, da geografia e do mundo como um todo é a forma como a gente deve administrar essa visão que a gente tem. Professor, eu queria muito te agradecer pela presença, pela partilha, e agradecer em nome dos alunos, inclusive, pela disposição e por ter aceito esse convite, que é um grande desafio. Eu gostaria aqui, então, que o professor fizesse aqui as considerações finais e, mais uma vez, minha gratidão eterna. Eu agradeço o convite, Junque, muito obrigado. Eu realmente acredito que você faz um trabalho muito diferenciado no nosso colégio. Eu converso muito com os nossos alunos, né? Nossos mesmo, que são meus e seus, né? E eles realmente têm um carinho muito grande por você, pela sua eletiva, e muitos deles, inclusive, após o 3º ano, escolhem ir para jornalismo, comunicação, e isso passa muito por aquilo que você também deixa para eles, né? Como professor, falando agora com um colega professor, né? Eu acho que é fundamental a partilha, eu acho que é fundamental esse diálogo. E eu fico muito feliz em ser convidado para estar aqui conversando com você, para poder falar sobre uma coisa que eu faço todos os dias, que é trabalhar como professor, que é falar para você aquilo que eu falo durante mais ou menos umas 10 horas por dia, que é sobre geografia, mas acima de tudo que é para contar um pouquinho para você aquilo que eu coloquei como grande meta da minha vida, que era estar participando do dia a dia dos meus alunos, participando da construção da vida deles. Não é todos os dias que são fáceis, alguns são muito difíceis, mas eu prefiro sempre acreditar que no final tudo vai valer a pena. Para mim foi uma honra muito grande estar aqui junto com você, agradeço pela oportunidade. Eu, particularmente falando, fiquei muito feliz com o desenvolvimento dos alunos nos eixos temáticos. Achei que eles souberam trabalhar muito bem com a questão que envolve a geografia, o professor de geografia e o professor de eletiva. Então, para mim foi uma grande honra estar aqui. Agradeço muito o convite e espero aí contribuir bastante com a sua formação como jornalista no momento, mas como professor em sala de aula. Obrigado, viu? Saúde e paz, Bruno. Obrigado. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.